Vamos começar falando do metal. Tá aí, tin, metal. Esse é o ideograma do metal. E uma frase, né? Uma frase filosófica que a gente tirou de esse Higgs, Acupuntura Constitucional dos Cinco Elementos. É, é um livro muito bom sobre a escola dos cinco elementos, exatamente. Vem da escola de Leamington, uma escola bem, bem tradicional, que diz assim: dentro de cada pessoa existe algo escasso e valioso, difícil de ser encontrado, tal como os metais escondidos dentro da terra. Então, fala dessa questão do valor, né, e como é precioso o mergulho na profundidade de cada um de nós, né? Só dessa forma que a gente se conhece profundamente, conhece genuinamente os nossos sentimentos e a nossa natureza. E fazendo essa analogia com uma caverna, né? Uma caverna que esconde metais preciosos. Eu achei essa frase muito bonita. Então vamos ao senhor Tin. Eis aí o senhor metal. Observem o senhor metal. Então ele é alto, ele tem uma face quadrada, ele é branco, né? O branco é a cor do metal. E ele tende a ser branco, são pessoas excessivamente brancas. E às vezes a gente pode notar isso mesmo numa pessoa que tenha uma cor de pele mais escura, né? Ela tem uma palidez. Os ombros, eles tendem a ser estreitos e deixa eu pegar minha ponteirinha aqui, minha ponteirinha. Meu laser. E essas costelinhas aqui saltadas, né, de que quem tem um padrão respiratório alterado. E o abdômen flácido e plano, como escavado. Sabe, a pessoa deita, fica aquelas costelas apontadas para cima e o abdômen flácido e escavado. O abdômen flácido, isso eu achei num livro, né, o livro de Yamamoto, é até uma linha japonesa, correlacionando a deficiência do ti do pulmão ao abdômen flácido. E é uma coisa que na prática ela é muito, muito clara, né? Claro que se a pessoa não tem uma respiração plena abdominal, essa musculatura não trabalha durante a respiração e ela se torna flácida. Então, o metal, ele tende a ser longilíneo, alto, magro, branco, esguio, mas costuma ter uma barriguinha, uma barriguinha assim flácida, uma pochetinha. Eh, Bem, essa é a característica física. Agora, eu não sei, a gente não consegue aproximar aqui. Eu poderia ter pego a face deles de forma mais aproximada, mas reparem só como é que ele tem uma face grande, quadrada, e o olhar é aquele olhar profundo, né? É um olhar, é um pouco caído, né? Como costuma se dizer, o olhar de peixe morto, né? Ou o olhar de cachorro abandonado, né? Tem aquela sobrancelha e o olhar mais caído. É, Emocionalmente, ele tende a ser triste, não necessariamente, tá? Porque o ser humano ele é tão complexo que às vezes ele esconde a tristeza atrás de uma postura assim até meio palhaça, sabe aquele arquétipo do palhaço? Que no fundo ele é extremamente triste, você repara aquele olhar triste, mas a pessoa faz piadas, né? É um pouco sarcástica, e essa tristeza, ela acontece principalmente por conta do apego, a dificuldade de deixar passar o que passou, né. Eh, São pessoas fortes emocionalmente, sabe, aquela pessoa que você liga quando precisa de alguma coisa que exige coragem e força emocional. Exatamente porque a tristeza vai trazendo essa força emocional,
né. A pessoa quando tem muita tristeza, ela é tão profunda nos sentimentos, que um pouco que nada assusta ela, sabe. Ela tá meio que pronta para qualquer coisa, não se surpreende. É diferente de uma pessoa superficial. As pessoas superficiais, se você fala uma coisa um pouco mais profunda, ela fica desconcertada, né. Ela não está acostumada com aquilo, ela tem uma superficialidade diante das coisas, diferente do metal. O metal é profundo como o elemento é. Hábitos. Ele pode gostar de fumar. Os que mais se viciam em cigarro são os tipo metal. Ele tem uma relação, assim, glamourosa, sabe, com o cigarro. Ele pega o cigarro, ele puxa, ele sopra, e aí ele vê aquela fumaça, e aí ele olha as estrelas, e ele conversa com o céu, ele diz: "É, só as estrelas me entendem, ninguém entende a minha dor, ninguém é capaz, de compreender o tamanho da minha dor". Ele é tão profundo que ele tende a ser, assim, nostálgico, ele gosta muito de um glamour também, adora um porta-retrato, uma recordação de família, né, o metal ele é assim, ele é muito profundo. Ele pode ser yin ou yang, tá, ele pode ser mais tristonho ou pode ser aquela pessoa, aquele metal duro, né, a pessoa dura emocionalmente. A potencialidade é então a sabedoria. A sabedoria, que vem dessa postura de olhar para dentro, essa coragem de se enxergar, né. A pessoa quando ela se enxerga, ela consegue se discriminar do que acontece fora. Então ela torna uma referência ela se torna uma referência de sabedoria, porque ela tem clareza de saber o que que é dela e o que é da outra pessoa. Então ela assume aquela posição, assim, de um juiz imparcial, sabe. Tem muita clareza das coisas, exatamente por causa do autoconhecimento. Aí a gente passa para a terra, tu, né, tá aí o ideograma da terra, e a frase filosófica que diz: "A terra representa as qualidades de estabilidade e de nutrição, estando associada à ideia do acolhimento, assim como os órgãos da mesma natureza, que garantem o combustível para prover a vida". Então tá falando aí da importância do baço e do estômago como a raiz do tipós celestial, né, que garante o combustível para a vida, né, da mesma forma que a terra, provê alimentos para os seus seres, né, para os seres vivos, né, para os animais e para o homem. Essa mesma generosidade de cuidado, nutrição e acolhimento, ela é vista, naquele que tem a constituição predominantemente terra. E olha só como é que ele é, o corpo dele já diz, né, ele tem aquele abraço de urso, né, é uma pessoa que tende a ser avantajada, né, corporalmente falando, mais pesado, né, tem as pernas grossas, o abdômen volumoso, né, tem uma forma arredondada, a cabeça é grande, as mandíbulas então são imensas. Olha o tamanho da mandíbula dele. Até porque Professora, oi? tem uma quantidade de características que ou ele não precisa ter todas, não é isso? Não é necessário ter todas, né? Não, não Não é pode ter uma necessário ter textura, todas. E algumas são bem relativas, assim, a gente não pode dizer, o terra ele tem tendência a engordar, tá, mas, você vai achar terras magros, tá. Ele tem uma tendência, até porque ele tem hábito acumulativo. O terra, ele tem hábito acumulativo, ele tem uma tendência a ser mais caseiro, ele adora prover, ele adora refeições em família, ele adora fartura em termos de comida, então a gente dizia que a mandíbula dele é bem desenvolvida, ele tem constitucionalmente essa relação com o alimento é muito, é muito importante, né. Casa, estrutura, segurança, alimento, é uma coisa família, é uma coisa muito importante para uma pessoa de constituição terra. Então tem a cabeça grande, a face arredondada, os dentes largos e as mandíbulas grandes, os ombros largos, o dorso desenvolvido, é aquela pessoa fortona, né. Quando você tem um vizinho terra que mora em cima de você, quando ele caminha pela casa estremece tudo, tum, 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 ele é pesado, né. As coxas e as panturrilhas são fortes e a pele pode ser amarelada.
E na face dele, olha a expressão facial dele. Ele tem os lábios carnudos, ele tem esses olhos redondos e ele tem uma docilidade no olhar, né? Essa questão do olhar ela é muito importante, ela muitas vezes entrega. Vocês viram que o anterior, ele tem aquele olhar profundo, né? Um olhar, aquele olhar caído. Esse não, né? Aquele olhar do observador, do curioso, da pessoa Kátia, que... Sim, pois não? oi, Helena, desculpa, eu me enrolei ali. Você já fez quantos? A gente só falou do metal, agora estamos falando terra. Tá, eu não vi o metal. Tá Infelizmente. bom, depois eu te mostro o metal no final. Tá bom, obrigada. Então, me lembra, tá? É, então, a gente falava sobre a docilidade da Constituição Terra, né? Então, um indivíduo que ele tem interesse pelo outro, ele é um cuidador, né? Muitas pessoas da área da saúde têm a estrutura metal. A gente vê muito enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cuidadores que têm a natureza forte da Terra na Constituição. Então, olha o olhar dele, como é que daquela aquela pessoa prestativa, né? Aquela pessoa doce, interessada, acolhedora. Isso é uma característica da Terra. Características emocionais, ele é pensativo, preocupado, a cabeça não para, né? Está sempre preocupado e as suas preocupações giram muito em torno da estrutura, né? Seja do trabalho, seja da casa, né? Ele está sempre pensando em contas, em despesas, na despensa, se está faltando algum alimento, né? Nos colegas de trabalho, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles precisam de alguma ajuda. Pessoa extremamente solícita, né? É a característica dele. Ele é provedor também, ele gosta, então, de prover, ele gosta de alimentar as pessoas, ele gosta de fazer os outros se sentirem bem e em segurança. Isso é uma característica da Constituição da Terra. Gosta de comer e gosta de acumular coisas. É comum ver um tipo terra, quando a pessoa tem terra forte na Constituição, ela ter muito bagulho dentro de casa, sabe? Muita coisa sem função, é aquela cozinha que tem 15 tabuleiros. Me diz por que uma pessoa tem 15 tabuleiros em casa, mas um terra tem, né? Muita panela, muito prato, muito talher, né? Muita roupa, é muito livro. Ele gosta de guardar coisas e gosta também de ter um dinheirinho guardado, né? Porque a insegurança material é uma coisa que incomoda muito o tipo terra. A potencialidade é então a generosidade, o cuidado, né? A, a, a preocupação e o acolhimento com as outras pessoas. Antes de passar para frente, deixa eu mostrar logo o metal para a Vilena. Olha aí o metal, Vilena. Aquele olharzinho mais tristonho, introspectivo, longilíneo, branquelo. Tá vendo, Vilena? Assim é o tipo metal. Vou fazer uma foto, pera. Isso, faz a foto, depois você lê. Pronto. Pode? Pode. Joia. Aí a gente passa então para o fogo, Ruó. Olha aí o ideograma do fogo. O fogo está associado a um imperador que, como o sol, tudo alcança em seu reino e no corpo provê o calor necessário à sobrevivência. Então, essa associação de fogo com o imperador é uma coisa muito presente nos clássicos da medicina tradicional chinesa, né? Por ele estar associado a essa ideia da consciência, né? Daquele que governa, que impera, né? Que cuida como Deus, né? Que toma conta da sociedade. E tem essa característica, então, eh, de garantir a vida através do calor, né? Através do elemento que proporciona a transformação. O calor tem essa característica de promover a transformação. E olha aí o senhor Ruó, ele geralmente é exuberante. Quem tem muito fogo na Constituição tem um tipo assim mais chamativo. Observa o rosto dele.
É aquele olhar puxado, sabe, com o olhar do tigre, sensual, os lábios são finos, o nariz é fino, pontudo. Ele tem várias pontas, vocês estão observando, olha o queixo dele como é pontudo. Os dedos também têm são pontudos, como uma chama, né, como uma labareda. E os cabelos parece que, queimaram, né, em geral são enrolados os cabelos. Eles aqui estão tão louros, mas, na verdade o cabelo enrolado é também uma característica do tipo constitucional com predomínio do fogo. Cabeça e nariz e queixo pontudos, cabelos encaracolados e escassos, tem poucos cabelos também. Dentes da frente largos e eles podem ser separados, né, aquela pessoa que tem uma falhazinha com os dentes da frente separados, isso também é um sinal de fogo na constituição. Olhos expressivos, penetrantes, sedutores, lábios bem desenhados e pele avermelhada. Quem tem muito fogo na constituição tende a ser mais, corado, né. E característica emocional: alegre, envolvente, idealista, apaixonado, engajado. Ele tem uma capacidade de entrega importante e adora encontros sociais, reuniões, festas, gosta muito da presença de outras pessoas. Valoriza os contatos físicos, é aquela pessoa que pega nas pessoas. Agora na pandemia deve estar enlouquecendo, né, porque gosta de beijar, de abraçar, né. Isso é bem característico do tipo fogo. A potencialidade é então a capacidade de entrega, a capacidade de amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Amar simplesmente porque ele tem essa potencialidade, né, sem esperar nada em troca. Esse é o senhor fogo. Corporalmente, então ele tem um tórax largo, né, acho que não está escrito ali, mas é bem comum que ele tenha o tórax bem desenvolvido, porque o fogo faz isso. São pessoas que tendem a ter, assim, a parte alta do corpo bem mais desenvolvida que a parte baixa. Isso é mais comum nos homens, né, porque, homem tem tradicionalmente essa tendência a abrir mais o tórax e muitas vezes faz academia para isso, né, para fortalecer, abrir o peito. Mas algumas mulheres também são assim, né, você repara que são magras da cintura para baixo e são mais fortes, peitudas, né, isso também é uma característica do fogo. Passando para a água, Shuei, Shuei, tá aí o ideograma da água. E uma frase, filosófica que diz que a água é flexível, assume a forma dos espaços por ela ocupados, e no homem essa qualidade traz a capacidade de adaptação em diferentes situações de vida, né. Então a água, ela se molda, de acordo com o recipiente que ela está, né. Ela tem essa característica de flexibilidade, ao mesmo tempo que ela tem, a obstinação. As pessoas que são muito obstinadas, elas geralmente têm a água forte na constituição. E tá aí o senhor água. Ele é redondinho, mas é diferente do terra. O terra é aquele, ursão, pesadão. A água não. O água pode ser até bem pequenininho, pode ser pequeno, magro, pode ser baixinho, tende a ser calvo, mas tem, essa barriga aí mais, eh, volumosa, e ele parece inflado, sabe. Ele quando você pega, assim, faz uma prega na pele de uma pessoa que tem muita água na constituição e larga, a prega se desfaz devagar. É uma pessoa que retém água, parece que você soprou ela e ela encheu, assim, igual uma luva de procedimento, sabe. Ele é infladinho. Observa só o rosto dele. Ele tem um rosto de pessoa mais velha. A água também traz essa característica. Esse personagem aí, ele pode ter 20 anos de idade, mas vocês reparam que ele parece uma pessoa mais velha? São os traços, né, é aquele nariz, assim, apontando para baixo, né, fortalecendo a ideia da descendência. Esse olhinho junto, uma cara um pouco sisuda, né, sisudo.
desconfiado. A fronte é larga, a região malar saliente, tende a ser baixo, tende a ter os ombros estreitos e o abdômen volumoso. Ele acumula mais embaixo, né? Então, comparando o abdômen com o tórax, ele vai ter sempre a barriga mais larga que o abdômen, que o tórax, desculpa, a barriga mais larga que o tórax. Seus braços são curtos, porque a coluna dele é longa. Olha só onde bate a mão dele. Olha onde é que bate a mão do fogo. Olha onde é que bate a mão dos outros. Olha, é no final aqui do short, né? E o água, ele tem os braços curtos, mas na verdade não é o braço que é curto, é a coluna que é longa. Ele tende a ter os ossos da coluna mais altos. Ele tem mais água nos discos intervertebrais, então a coluna dele é mais longa, porque ele tem mais água na constituição. A pele é escura, ele facilmente tem olheiras, sabe que nem o urso panda tem aquela olheira escura. Isso quando ele está mais deficiente, né? É comum. A pele escura, olheira, retém água, parecendo inflado. Emocionalmente é medroso e também é ambicioso. Se ele está num estado mais yin, ele é muito medroso, é muito recolhido. Se ele está num estado mais yang, ele é do tipo obstinado, é o que tem sede de poder. Ele chega no poder, e se for preciso ele vende a mãe dele no caminho. Bons negociadores, gosta de atingir as metas, né, ele traça um objetivo e ele vai, ele gosta disso, ele é meio viciado nisso. A potencialidade é a determinação e a fé em si, né? É a pessoa que não tem uma fé projetada através de uma religião, ele tem fé nele, ele tem fé no caminho dele, que nem o rio, né? Que ele vai na fé, ele sabe que ele vai desembocar no mar, né? O tipo água tem isso também. Ele tá no caminho e ele tem fé no caminho dele, é uma fé em si mesmo, não é uma fé em santo, em religião, é a fé em si. O madeira, mu. A madeira se relaciona com a primavera, época da transição, quando o solo se prepara e oferece o que será amadurecido e colhido, uma espécie de planejamento da natureza. Então, essa frase filosófica fala sobre essa qualidade da madeira que tem a ver com fecundar a terra, espalhar as suas sementes, e como um planejamento da natureza. A madeira forte na Constituição traz essa característica de uma capacidade muito eficiente no planejamento, na execução do trabalho. São pessoas extremamente criativas e muito ativas. Tende a ser organizada e tem uma capacidade de trabalho excepcional. E o corpo demonstra isso, né? Pode ser uma pessoa que nunca foi à academia, mas ela é toda desenhada, né? Você vê o bíceps, você vê o quadríceps, você vê a panturrilha, né? O abdômen tanquinho, como se fala, né? É uma pessoa bem desenvolvida fisicamente, ela é sequinha, ela tem uma harmonia na sua constituição física e é tudo bem proporcional, né? A mão é proporcional, o dedo, a face, o nariz, ela tem uma elegância, né, postural. Olha o olhar, a face do senhor Madeira, senhor Mu, percebe que ele tem uma agressividade ali no olhar, né? Uma agressividade, como se ele tivesse contido, os lábios meio fechados, uma pessoa que está pronta para dar uma ordem, né? Cabeça pequena, face alongada, corpo musculoso, ombros largos, dorso retilíneo, partes do corpo proporcionais, pés e mãos elegantes e uma pele que pode ser esverdeada. Emocionalmente, é rígido, irritado, intolerante, mandão, controlador. Os hábitos: organização e arrumação. Potencialidade, criatividade e intuição. É isso, gente. Esses são os 5. Olha aí, eu e Paulo, né, quando a gente trabalhou nesse livro,
né? Aí a gente estava criando os personagens, criando as tabelas, e a pesquisa foi bem profunda. Ele parece assim um livro de brincadeira, mas ele é extremamente profundo no conteúdo. É isso, gente. Vamos. Pode Pois só não, voltar o último slide? claro. Esse? É esse? Isso, Tá. isso. Deixa eu ver. Kátia. Pois não? Oi, Jussara. Diz Sim, uma coisa. Enquanto você estava passando os slides, eu fui me vendo em algumas coisas, certo? Mas, por exemplo, o senhor Madeira, tá? Que eu acho ele meio parecido comigo. Só que os hábitos dele não tem nada a ver comigo. Eu sou uma tormenta. Eu sou, assim, 2 furacões passeando juntos, brigando dentro de um lugar, certo? A minha organização é nesse nível, né? Sei. Na verdade, não. É assim, eu entendo a minha própria bagunça, sabe? Eu sei exatamente onde estão as minhas coisas se ninguém mexer nelas. Mas se alguém mexer, pronto, zoneou tudo. É então. possível a gente encontrar essas características, assim, por exemplo, eu vejo muito do Sr. Mu, mas não vejo os hábitos, certo? Aí eu encontro os hábitos do outro lado, do seu metal, né? Tá. É possível isso acontecer, essa incidência de duas coisas bem Olha, diferentes? Jussara, agora eu vou pedir para vocês conversarem sobre isso com o colega, e depois a gente faz esses arremates, né, para ver se eu posso ajudar vocês a compreenderem um pouco mais. Mas, assim, o ser humano, Jussara, só para adiantar um pouco, é complexo, né? Assim, quando você fala que você não se vê organizada, pelo jeito você é organizada dentro da sua bagunça, né? Quer dizer, como você diz, mas mostra uma coisa assim, de uma atividade, né? Uma ação excessiva. Mas não me passou que você seja uma pessoa caótica, mas você tem ali um domínio da sua bagunça. Parece que é isso. Então, o ser humano, ele não é, as coisas não são quadradas, né? A gente não pode esperar que tenha, né? São muitas variáveis. Não dá para rotular. Eu não gosto muito dessa ideia de rótulo, sabe? Eu não quero que vocês saiam hoje dessa aula pensando assim, eu sou Madeira, então é por isso que eu falo mesmo. Eu falo mesmo, eu mando logo na lata a verdade, e eu sou assim. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque isso leva a síndrome da Gabriela. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Não. Eu Eu nasci assim. sou assim e dane-se, você me aceita do jeito que eu sou. Isso não é um bom negócio, né? Eu acho que a gente precisa se aprimorar. A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre aprendendo. Então, tem que tomar cuidado com a síndrome da Gabriela, né? Eu estou assim, pronto. Não se rotule, não pense que você é uma coisa só e que você tem que ser assim, eu tenho que ser triste porque eu sou metal. Absolutamente não. Todos eles caminham com a experiência de vida e com a maturidade para uma integração, para um amadurecimento. Então, a gente deve mirar na potencialidade, né? Se você pode refletir, Jussara, então, assim, só dando um exemplo para vocês fazerem um exercício que a gente propôs, que assim, será que se eu for mais organizada, será que se eu der vazão à minha intuição, isso vai me fazer bem? Né? Pode fazer essa pergunta para você. Então, tá aí uma reflexão, né? Então, façam então agora o exercício, depois a gente volta a conversar.